Quando estabelecemos uma corrente elétrica em um material, o material pode apresentar uma propriedade chamada de resistência elétrica. Então, nessa videoaula, vou apresentar a resistência elétrica e a resistividade. O que ocorre? Imagine que você tem um material, um determinado material, pode ser um pedaço de metal, um pedaço de qualquer material. E você tem como objetivo estabelecer uma corrente elétrica, esse movimento ordenado de portadores de carga elétrica. O que é feito então? Você estabelece uma diferença de potencial, utiliza, por exemplo, uma pilha, uma bateria, vai conectar um fio a um lado do material, e esse fio está conectado ao lado positivo, ao potencial maior, e outro fio conectado ao potencial menor. O que vai ocorrer então, você tem agora, nesse material, esse material é submetido a uma diferença de potencial, e uma determinada corrente elétrica será estabelecida no material. Quanto maior para uma determinada diferença de potencial, por exemplo, 2 volts, 3 volts, para uma determinada diferença de potencial fixa, quanto maior for a corrente elétrica estabelecida, menor será a resistência elétrica. Essa resistência elétrica, a nossa ideia intuitiva, quando a gente fala resistência significa uma oposição, uma dificuldade, por exemplo. Então, quando a gente fala em resistência elétrica, nós podemos pensar, sim, numa dificuldade para o estabelecimento da corrente elétrica. Então, quanto maior a resistência elétrica, para uma mesma diferença de potencial, menor será a corrente elétrica estabelecida nesse material. Existe um tipo de material que não tem resistência elétrica. Não quero dizer que a resistência elétrica é muito pequena. Ele não tem, que é o supercondutor. O supercondutor são materiais que geralmente a temperaturas muito baixas, a partir de uma determinada temperatura, a sua resistência é zero. Na temperatura ambiente, ele tem uma resistência, mas quando ele atinge uma determinada temperatura, geralmente uma temperatura muito baixa, da ordem de menos 270 graus Celsius, por exemplo, esse material tem resistência zero. Nós vamos analisar a resistência elétrica nos metais. Mas para você determinar a resistência elétrica de um dispositivo, a equação é essa: resistência igual a diferença de potencial estabelecida no material, no dispositivo, dividido pela corrente elétrica que será estabelecida naquele dispositivo. Tanto faz se a resistência do material ela é constante ou se ela é variável. Essa equação vai permitir definir a resistência elétrica, conhecendo-se a diferença de potencial e a corrente. Então, quanto maior a resistência de um material, resistência elétrica, menor será a corrente estabelecida para uma determinada diferença de potencial. E qual será essa unidade da resistência? Temos que a resistência é igual a diferença de potencial dividido pela corrente. Diferença de potencial em volts, corrente elétrica em amperes. A unidade, então, da resistência elétrica é o volt por ampere, ou Ohm, em homenagem ao George Simon Ohm, um grande cientista também na área da física. Então, nós fazemos homenagens a esses cientistas e uma unidade da resistência é o Ohm. Então, esse ômega é o símbolo. Quando você pensar na resistência, sempre utilize então esse símbolo, resistência elétrica, essa unidade, que é o ohm. O que significa uma resistência de 2 ohms, por exemplo? Então, nós sabemos que a resistência está relacionada com essa dificuldade para o estabelecimento da corrente elétrica em um determinado dispositivo. Quanto maior a corrente elétrica, para você estabelecer uma determinada corrente, você precisa de maior diferença de potencial
do que se você utilizasse um dispositivo com menor resistência elétrica. Mas o que significa quando você tem um resistor, por exemplo, cuja resistência elétrica é de 2 ohms? 2 ohms, utilizando a própria equação, 2 ohms é igual a 2 volts por ampere. O que significa, então, uma resistência de 2 ohms? Significa que, para você estabelecer nesse dispositivo 1 ampere, a diferença de potencial deve ser igual a 2 volts. Então, com 2 volts, a corrente elétrica que será estabelecida será de 1 ampere. Então, 2 volts por ampere. Se você tem um material que tem essa resistência elétrica de 2 volts por ampere, vamos imaginar que essa resistência seja constante. Se você quer uma corrente de 1 ampere, a diferença de potencial que você tem que estabelecer é de 2 volts. Se você quer uma corrente elétrica de 2 amperes, a diferença de potencial será igual a 4 volts. Então, essa resistência informa qual a diferença de potencial que será necessária para estabelecer uma determinada corrente elétrica. Um fato importante, nós temos aqui, por exemplo, uma representação de um fio, conforme vimos na videoaula anterior, temos essas linhas, que são denominadas linhas de corrente, temos aqui linhas uniformes, paralelas entre si. Um dado importante é que a resistência elétrica de um condutor, ela depende da forma como a diferença de potencial ou a tensão elétrica, que é a mesma coisa, ela é aplicada. O que significa isso? Significa o seguinte, observem aqui que eu tenho um fio metálico e eu tenho as linhas da corrente elétrica. Eu vou conectar aqui a um terminal negativo a um terminal positivo. Então eu coloco aqui uma placa que que envolve toda essa região do fio. E essa outra placa que envolve toda essa região. Nessa situação, eu tenho as linhas de corrente apresentando-se conforme a figura que está nesse slide. Se por acaso essa placa não envolvesse toda essa região, fosse uma placa menor, você vai perceber uma curvatura dessas linhas nessa região. Então, essa resistência será diferente. E esse é um fato importante. Nessas situações que nós vamos analisar, nós vamos utilizar e considerar aqui esse material envolvendo toda essa superfície. Mas o que ocorre é que, se você tem uma área menor, essas linhas de corrente elas não se apresentarão dessa forma. Então, essa resistência será diferente. Vamos avançar, então, um pouco mais sobre isso. A resistência elétrica é uma propriedade do dispositivo, de um resistor, de um objeto que você coloca, você tem resistência elétrica. O ser humano, a pele humana tem resistência elétrica? Sim, tem resistência elétrica também. O que ocorre é que existe uma propriedade do material. Então, um exemplo, um fio de cobre de 1 metro tem uma resistência de comprimento. Um fio de cobre de 2 metros de comprimento terá uma outra resistência elétrica. Agora, existe uma propriedade que é uma propriedade do material, uma propriedade da substância, que é a resistividade. Então, a resistividade é uma propriedade do material. Resistividade, a gente utiliza essa letra do alfabeto grego, o Rho, e a resistividade ela é fornecida pelo campo elétrico dividido pela densidade de corrente elétrica. A resistividade é uma propriedade do material. Assim, vamos analisar o que ocorre. Quando você estabelece uma corrente elétrica aqui, existe também um campo elétrico. Então, se você dividir esse campo elétrico pela densidade de corrente, você vai obter a resistividade. Vamos identificar qual é a unidade da resistividade. O campo elétrico pode ser escrito em volt por metro e a densidade de corrente elétrica por ampere por metro quadrado.
podemos escrever então isso como sendo volt por ampere vezes metro. Mas volt dividido por ampere é a mesma coisa que ohms. No sistema internacional, a resistividade ela é fornecida em ohms vezes metro. Não é ohms por metro, é em ohms vezes metro. Para você encontrar a resistividade, você não precisa decorar a resistividade dos materiais, até porque em muitas situações você percebe essa variação com a temperatura, aumentando a resistividade ou diminuindo, dependendo do material, isso é importante. Então observem essa tabela. Nós temos uma tabela em que temos materiais, condutores, semicondutores e maus condutores isolantes. E a resistividade. Vamos pensar nesse nosso conceito de resistência. Quando a gente fala que o material tem baixa resistência elétrica, isso implica que você terá uma menor oposição à passagem de corrente elétrica. Então, quanto menor a resistividade, maior será a condutividade do material. Então, quanto menor a resistividade, para uma mesma diferença de potencial, vamos pensar o seguinte: prata e cobre. Você tem dois fios de mesmo comprimento, a área da seção transversal é a mesma. Qual dos dois terá maior resistência? Terá maior resistência aquele que tem maior resistividade. E materiais que têm maior resistência, para uma mesma diferença de potencial, serão percorridos por uma corrente elétrica menor. A prata, a resistividade da prata, do cobre, do alumínio, do tungstênio, percebam que essa resistividade ela está na potência 10 elevado a menos 8 e apresenta aqui um coeficiente de temperatura, graus Celsius na menos 1, que nós vamos abordar adiante. Então, essa resistividade é uma resistividade muito baixa. Por isso, inclusive, nós falamos desses materiais denominados condutores. Os semicondutores, a resistividade, você percebe, o carbono, o grafite, está na ordem de 10, ordem de potência, ordem de grandeza 10 na menos 5. O germânio, 10 na menos 3, embora você tenha uma variação bem significativa, 1 a 500, e o próprio carbono, 3 a 60. Mas você percebe já a diferença da resistividade dos condutores, esses materiais, para esses semicondutores. Um exemplo clássico de semicondutores, o silício. E nós temos os materiais isolantes, por exemplo, o vidro, aqui 10 na 9 até 10 na 12, a borracha 10 elevado a 13 até 10 na 15. Perceba a diferença do vidro para o ferro, por exemplo, o vidro para a prata. A diferença da ordem de grandeza, 10 na 12 a 10 na menos 8, é 10 na 20. Então, um material constituído por borracha, por vidro, ele tem uma resistência elétrica. Nós poderíamos calcular essa resistência elétrica. Mas essa é uma resistência muito grande. Por quê? Porque a resistividade, que é uma propriedade do material, ela é muito grande. Então, quando a gente vai analisar os materiais, a resistividade, que é uma propriedade do material, aí se você tem um fio de prata, um fio mais fino, um fio com uma espessura maior, isso vai influenciar. Mas a resistividade é a mesma. A resistência é uma coisa, a resistividade é outra. Então a resistividade é uma propriedade que depende do material. Um fato importante, nós podemos escrever então que o campo elétrico é igual a resistividade vezes a densidade de corrente. Campo elétrico é uma grandeza vetorial, densidade de corrente também é uma grandeza vetorial, conforme observávamos na videoaula anterior, e temos essa constante de proporcionalidade entre os dois, que é a resistividade. Eu anotei aqui no slide, isso é bem importante, é que essa propriedade vale apenas para materiais em que tem as mesmas propriedades, que possuem as mesmas propriedades. São materiais que possuem as mesmas propriedades em todas as direções. São materiais denominados isotrópicos.
Pensando nessa concepção nessa ideia de resistividade, quanto menor a resistividade, aliás, maior a condutividade. Então, a condutividade, para você calcular a condutividade é 1 dividido pela resistividade. Então, quanto menor a resistividade, maior será a condutividade de um material. Nós, até o momento, diferenciamos a resistência, que é uma propriedade de um dispositivo. Uma pessoa tem resistência elétrica, um fio de cobre, um fio de ouro, um fio de prata tem resistência elétrica, e diferenciamos com resistividade. Resistividade é uma propriedade do material, da substância. Vamos calcular agora, vamos chegar numa equação que permite calcular a resistência conhecendo também a resistividade. Para isso, nós vamos fazer a seguinte consideração. Vamos considerar aqui um fio cilíndrico com uma área da seção transversal A, um comprimento L, e esse fio será percorrido por uma corrente elétrica aí. Vamos considerar que a densidade de corrente e o campo elétrico são iguais em todos os pontos do material. O que ocorre? Quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica. Então, um fio mais comprido ele tem maior resistência elétrica do que um fio de comprimento menor. A área da seção transversal também terá influência. Quanto maior a área da seção transversal, menor será a resistência elétrica. Nós vamos obter, aliás, uma equação para isso. Vamos utilizar os resultados que nós já sabemos até o momento. Sabemos que o campo elétrico ao longo desse fio, já consideramos que o campo elétrico e a densidade de corrente são iguais em todos os pontos. Então, o campo elétrico vai ser igual à diferença de potencial entre os pontos, os dois extremos do fio, dividido por L, que é o comprimento do fio. Essa propriedade nós já estudamos em aulas anteriores. E sabemos que a densidade de corrente é dada por I sobre A. Consideramos também que essa densidade de corrente é constante. Vamos utilizar essa equação. Ρ é igual a E dividido por J, mas o E é o V dividido por L e o J é o I dividido por A. Podemos escrever também que o Ρ é igual a V dividido por I vezes A dividido por L, ou VA dividido por IL. Mas V, isso é um resultado importante, V dividido por I é a definição da resistência elétrica. Essa é a definição de resistência elétrica. Então, vamos substituir, ao invés de V por I, vamos colocar R. Então, temos que Ρ é igual a R vezes A dividido por L. Então, a resistência elétrica é igual a Ρ, depende do material, L, comprimento do fio, e A área da seção transversal. Essa equação é válida também apenas para condutores isotrópicos, homogêneos e com seção reta uniforme. O que significa isso? Então, nós temos um material que tem um comprimento, um determinado fio cilíndrico. Se por acaso, vamos observar essa equação, se você aumentar o comprimento do fio, se você tem um fio com comprimento maior, o que ocorre? A resistência é maior. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior será a resistência elétrica. Se você quer esquentar, se você quer, por exemplo, um chuveiro é um dispositivo, um chuveiro elétrico, em que você tem um resistor. Então, o resistor, ele vai fazer o seguinte, você vai passar corrente, vai percorrer corrente, e essa corrente você terá uma transformação de energia elétrica em calor pelo efeito Joule. Se você tem um fio, você tem como objetivo dissipar energia na forma de calor. Em que situação o fio vai esquentar mais? Ele vai dissipar mais energia. Vai dissipar mais energia à medida que você estabelece mais corrente.
Quando você tem mais corrente? Quando você tem um fio com o comprimento maior ou menor? Quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. Consequentemente, a corrente elétrica é menor. Quanto menor o comprimento, menor a resistência. Consequentemente, maior o comprimento. Então, esse é um resultado importante em alguns chuveiros elétricos. Nem todos os chuveiros elétricos funcionam dessa forma. Alguns chuveiros elétricos, mais antigos inclusive, na parte de cima você tinha que desligar o chuveiro e na parte de cima você selecionava verão, inverno ou mais quente, morno. O que você fazia? Quando você alterava a chavezinha, você alterava o comprimento daquele dispositivo, daquele resistor. Quando você queria esquentar mais a água, você aumentava o comprimento ou diminuía? Quando você tinha como objetivo esquentar a água, você diminuía o comprimento, esquentar mais. Por quê? Porque quanto menor o comprimento, menor a resistência elétrica e, consequentemente, maior a corrente elétrica. Assim, a água esquentaria mais. Outro fator importante é a área, a espessura da seção transversal. Então, o que ocorre? Quanto maior essa área, menor a resistência elétrica. Então, um fio cuja espessura é maior, a resistência elétrica ela será menor. Esse é um resultado muito importante. Na engenharia elétrica, nós utilizamos, ao invés de falarmos em espessura do fio, que também é um termo correto, se utiliza muito o termo bitola. Então, isso é uma expressão relacionada com a espessura do fio. E a resistividade. Então, nós temos 3 itens importantes com relação à resistência de um fio: comprimento, espessura e a resistividade. A resistência elétrica de um material, temos que a resistência depende desses 3 itens, considerando essa nossa análise: Ρ, que é a resistividade, L, o comprimento, e a área da seção transversal. A resistência elétrica, ela, em alguns materiais, ela varia com a temperatura. Existe um material que a resistência elétrica é praticamente constante com a temperatura. E esse nome desse material é bem sugestivo, né? Um nome constantam. Depois a gente fala uma resistência elétrica constante. Então, esse material, que na verdade é uma liga metálica formada por níquel, cobre e zinco, a resistência elétrica é praticamente constante à medida que a temperatura aumenta. A maioria dos metais, o que ocorre é quando você aumenta a temperatura, a resistência elétrica aumenta. Esse é um fator importante. Quando você aumenta a temperatura, a resistência elétrica aumenta. Nós temos um item importante, quando eu falava da resistência, para não esquecer, essa equação que a gente coloca aqui, resistência igual a Rho, L sobre A, também é conhecida como segunda lei de Ohm, apenas para conhecimento. Tem materiais que, à medida que a temperatura aumenta, a resistência, ao invés de aumentar, ela diminui. Um exemplo é o carbono. O carbono, um material feito por carbono, resistor de carbono, por exemplo, material, à medida que a temperatura aumenta, a resistência vai diminuindo. E à medida que você diminui a resistência, mais corrente você terá, considerando uma dada diferença de potencial. Então, esse é um resultado importante para você analisar a resistência elétrica em função da temperatura. Isso depende do material, depende do comportamento do material. No slide anterior, eu coloquei aqui citei com base nessa tabela, o coeficiente de temperatura. O que significa isso? Percebam que existem coeficientes de temperaturas positivos para os metais e para os semicondutores, como o carbono, por exemplo,
grafite, você tem um coeficiente negativo. O que isso significa? A resistividade do material varia com a temperatura. E a resistividade do material, por exemplo, no cobre, nós podemos escrever essa resistividade, embora essa equação dependa de cada material, você pode pesquisar isso, você vai encontrar já essas equações, na internet você encontra, mas no caso do cobre, por exemplo, a resistividade é igual a resistividade menos resistividade inicial, ρ0 igual a ρ0, alfa T menos T0. Esse ρ0 é uma resistividade a uma determinada temperatura inicial, e a determinada temperatura final você tem uma resistividade. Para calcular essa resistividade, você utiliza esse coeficiente alfa. Quando esse coeficiente alfa é positivo, o que significa que quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Então, prata, cobre, alumínio, tungstênio e ferro, à medida que você aumenta a temperatura, você tem um aumento na resistividade, consequentemente, você tem um aumento na resistência elétrica. Observem esse gráfico. Materiais cujo coeficiente alfa é negativo, à medida que você aumenta a temperatura, a resistividade diminui. Um exemplo que nós temos aqui, por exemplo, é o carbono. À medida que você aumenta a temperatura, a resistividade diminui. Então, para você analisar a resistência elétrica de um determinado, como varia a resistência elétrica de um fio, por exemplo, é importante que você compreenda o material que ele é feito e a mudança, a variação a uma determinada temperatura. Então, nem sempre a resistência elétrica é constante e nem sempre a resistência elétrica aumenta com a temperatura. Isso depende também do nosso material. No slide anterior, nós estudávamos a segunda lei de Ohm, que analisava a resistência em função do material e em função da geometria também, do comprimento e da área da seção transversal. Nós vimos pela definição da resistência elétrica dessa videoaula que a resistência elétrica ela é definida como sendo a diferença de potencial dividido pela corrente. Então, a diferença de potencial, à medida que você tem uma diferença de potencial, você tem uma corrente elétrica. Quando você utiliza um resistor, o que é um resistor? É um condutor que possui uma resistência elétrica. Esse resistor pode ter como função, por exemplo, transformar energia elétrica em calor. Exemplo, um chuveiro elétrico, um ferro elétrico, um aquecedor elétrico. Um outro fator, ele pode ser utilizado também para você controlar a corrente elétrica em um circuito, dependendo da situação. Então, um resistor ele tem essa função. Então, imaginem aqui um resistor, você terá uma diferença de potencial, esse terminal é mais, esse é menos, você tem uma corrente elétrica I. Existem materiais em que essa corrente elétrica ela vai depender da diferença de potencial aplicada. Então, se você aumentar a diferença de potencial aplicada, você também altera a corrente elétrica. Então, essa corrente elétrica pode ser descrita considerando a diferença de potencial aplicado. Existem resistores que, em algumas faixas de valores, eles têm um comportamento que obedecem à lei de Ohm. Eles são também chamados de resistores ômicos. O que significa isso? À medida que você aumenta a diferença de potencial, então você considera a diferença de potencial mais ou menos, você também poderia inverter a polaridade, o raciocínio seria o mesmo. À medida que você aumenta a diferença de potencial, você aumenta proporcionalmente a corrente elétrica estabelecida. E essa relação entre eles é uma relação linear. Então, à medida que você aumenta a DDP, você aumenta a corrente. 0 de DDP, 0 de corrente. O que ocorre, então? Então, você aumentou a DDP, você aumenta a corrente. Podemos escrever também isso de outra forma.
nós podemos escrever que a diferença de potencial ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Então, a diferença de potencial V é igual a K vezes I. Esse K, nessa situação, é uma constante. E nós vimos já no início dessa videoaula que eu posso escrever V igual a RI, porque é a própria definição de resistência V sobre R. Essa equação V igual a RI, ela é válida para qualquer resistor, seja ele ôhmico ou não. Então, é importante você lembrar disso também. A equação V igual a RI, ela vale para qualquer resistor, sendo ôhmico ou não. Tem pessoas e tem livros que, ao invés de utilizar a letra V, utilizam a letra U. Ok, é apenas uma letra para representar uma grandeza física. O que ocorre, então, esse resistor, essa equação, aliás, ela vale para qualquer dispositivo, ôhmico ou não. Em um resistor que obedece à lei de Ohm, essa resistência ela é constante. Então, se você dividir a diferença potencial pela corrente em qualquer intervalo de DDP, ele é um resistor ôhmico. Muitos materiais, em determinadas faixas de valores, condutores e também semicondutores, em determinadas faixas de valores, obedecem à lei de Ohm. São dispositivos que obedecem à lei de Ohm. Existem dispositivos, antes da gente analisar, só para revisar aqui, então ele é um resistor ôhmico, um dispositivo ôhmico. Podemos, quando a gente vai escrever essa equação V igual a RI, lembre que essa resistência ela é constante. Se não for constante, essa equação é válida, mas esse dispositivo não é um dispositivo ôhmico. Então, essa resistência não depende do valor da DDP e não depende da polaridade da DDP. O que significa isso? Se você inverter aqui a pilha, você vai inverter a diferença potencial, porque você conectou um terminal positivo e outro negativo, mas se você fizesse o oposto, conectasse esse lado ao terminal positivo e esse ao terminal negativo, essa resistência não depende também da polaridade da diferença potencial, da tensão elétrica. Em termos dos materiais, então, a gente falou agora em resistores ôhmicos, cuja resistência é constante, mas nós não analisamos ainda em termos microscópicos. Em termos microscópicos, nós já vimos que o campo elétrico pode ser descrito por Rho, que é resistividade, vezes J. Um material obedece à lei de Ohm se essa resistividade não depende nem do módulo, nem do sentido do campo elétrico aplicado. Então, microscopicamente, essa resistividade, esse material será ôhmico, ele vai obedecer à lei de Ohm, se por acaso essa resistividade ela não depender nem do módulo, nem do sentido do campo elétrico aplicado. Existem materiais que não obedecem à lei de Ohm. Aqui nós temos um gráfico, por exemplo, de um material que não obedece à lei de Ohm. À medida que você aumenta a DDP, diferença de potencial, você por acaso não tem corrente. Em determinado instante, uma corrente elétrica é estabelecida. Mas, se você dividir a diferença de potencial aqui pela corrente, ela vai fornecer um valor. Se você fizer o mesmo cálculo aqui, você vai observar que o valor é diferente. Então, essa inclinação da reta, ela é variável. Imagine uma reta tangente aqui. Nessa situação, a inclinação dessa reta é constante. Isso vai implicar uma resistência constante. Nessa outra situação, a inclinação de uma reta tangente a essa curva, essa inclinação será variável. Consequentemente, a resistência elétrica é variável. Então, esse dispositivo, cuja resistência é variável, não obedece à lei de Ohm. Entretanto, é muito bom a gente destacar, importantíssimo, essa equação é válida, tanto para resistores ôhmicos e para resistores não ôhmicos. Nós falamos até agora em resistência elétrica, em resistores, em resistividade. A resistência elétrica, por exemplo, da pele humana, ela depende
se a pele está seca, se a pele está molhada, por exemplo. Isso depende da pele, mas a resistência da pele humana, quando ela está úmida, quando ela está molhada, ela é muito, muito menor do que a resistência da pele seca, por exemplo. Nós vamos analisar agora a questão da potência. Por quê? Porque os dispositivos elétricos, eles consomem energia. Você tem uma transformação de energia. A energia química, por exemplo, de uma pilha, sendo transformada em energia elétrica. Então, observem o seguinte. Você tem um dispositivo. Nesse dispositivo elétrico, você vai conectar, então, uma pilha, uma determinada fonte. Vamos imaginar uma pilha fornecendo uma diferença de potencial V. Vou considerar que essa diferença de potencial ela é constante aqui. Então, você tem um terminal positivo e você tem um terminal negativo. O que ocorre? Você tem um movimento de cargas. Estabeleceu-se uma corrente elétrica no circuito. Esse dispositivo tem uma resistência elétrica também, por exemplo. Mas, o que vai ocorrer? Houve uma corrente elétrica no circuito. Então, você tem cargas movimentando-se em regiões com diferenças de potenciais. E vai haver uma diminuição do potencial elétrico ao longo desse trajeto, desse sentido convencional aqui. O que ocorre é que vai haver uma diminuição da energia potencial elétrica. E nós sabemos que a energia, aliás, ela é conservada. Se você tem uma forma de energia diminuindo, uma outra forma de energia estará aumentando. Então, nós sabemos o seguinte, que imaginem aqui uma carga elétrica movimentando-se nesse circuito, num circuito fechado, onde você tem uma corrente elétrica, você tem uma queda da energia potencial elétrica. Essa variação, esse dU da energia potencial elétrica, é igual a V vezes dQ. Então, vai haver uma diminuição dessa energia. Mas essa energia foi para onde? Então, se há uma diminuição da energia potencial elétrica, essa energia tem que ser transferida para alguém. Foi transferida para o dispositivo. Então, vai haver uma taxa de transferência de energia para esse dispositivo. Ao custo de quem? Ao custo da diminuição da energia potencial elétrica. Sabemos que, da definição de corrente, dQ é igual a I vezes dt, e quando você pensa nesse circuito, vai haver uma diminuição da energia potencial, que vai ser igual a V vezes dQ. Conforme já destacamos anteriormente, quando essa energia potencial diminui, outra forma de energia aumenta. Então, quando essa energia diminui, outra forma de energia aumenta para conservação da energia. Podemos escrever, então, essa equação, du igual a V dQ, podemos escrever agora, du é igual a V I dt. du dividido por dt é igual a V vezes I. Agora, o que é du? Essa variação, du dt, essa variação da energia potencial, essa taxa de variação temporal da energia potencial. Isso é a taxa de transferência da energia elétrica da bateria para o dispositivo. Então, o que ocorre? Essa bateria está transferindo energia elétrica para o dispositivo a uma certa taxa. Essa taxa é a taxa com que ela perde energia potencial elétrica. Ou melhor, é a taxa com que a energia potencial elétrica é diminuída ao longo do tempo. Não que ela perde, que ela diminui a energia potencial elétrica ao longo do tempo. E esse du dt é dado por V vezes I. Isso é a potência. Essa potência está relacionada com o consumo de energia em determinado tempo. Quando a gente fala em potência, a gente utiliza potência, energia sobre tempo,
joules por segundo, que no sistema internacional é o watts. Então, 1 watt equivale a 1 joule por segundo. Então, a potência que nessa situação estamos colocando como a taxa de transferência de energia elétrica da bateria para o dispositivo, esse dispositivo pode ser, por exemplo, um liquidificador, onde você terá uma conversão de energia elétrica em energia mecânica e também energia térmica, porque o dispositivo vai esquentar um pouco. Então, a potência é dada por V vezes I. E essa potência independe do dispositivo, se é um resistor, se é uma televisão, se é uma lâmpada incandescente, se é um chuveiro, por exemplo. Essa potência é a taxa de transferência de energia elétrica da bateria para o dispositivo. Essa equação é válida, então. Quando você tem um dispositivo como um resistor, o que ocorre? Devido à passagem de corrente elétrica, você tem um efeito que nós chamamos de efeito Joule nos resistores. Nós não estamos considerando aqui, por exemplo, os supercondutores que têm resistência zero em determinadas temperaturas. Estamos falando aqui de um fio que tem uma resistência elétrica. O que vai ocorrer? Devido à passagem de corrente elétrica, você terá uma conversão de energia elétrica em calor. Esse efeito que nós chamamos de efeito Joule. Você pode utilizar esse calor, por exemplo, para esquentar a água. A água passa por essa região que tem o fio, a água esquenta e precisa de muito calor, porque há muita energia na forma de calor, porque a água tem um grande calor específico, 1 caloria por grau Celsius, e aí a água consegue, por exemplo, esquentar. Em um resistor, em um dispositivo específico, você pode calcular essa potência da seguinte forma. Você pode substituir, no lugar de V, você pode escrever R vezes I. Então, a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Ou você pode substituir, no lugar do I, V dividido por R. Temos, então, que a potência é igual a V ao quadrado dividido por R, em que R é a resistência elétrica do resistor. Então, quando você quer calcular, por exemplo, a energia, basta você também utilizar a potência, porque a equação da potência é energia dividido pelo tempo. A taxa de transferência de energia em determinado tempo.